Boa noite a todos. Paz sejam com todos. Quando estão felizes com o Senhor, diga glória a Deus. Quando estão alegres, diga aleluias. Amém. Estamos muito felizes porque o Senhor é bom. Amém. Abra sua Bíblia, no livro de Salmo 126, versículo 5. Livro de Salmo, capítulo 126, versículo 5. Amém, irmãos? Salmo 126, 5 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Agora volte o capítulo 125, versículo 1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como montes, Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? Fecha teus olhos aí onde você está. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, Deus, te exaltar, te glorificar, por tudo que o Senhor já fez nessa noite, através dos louvores, através dessa palavra de oferta. Sentimos a tua presença, Deus. Fomos tocados por ti, agora queremos, Pai, ouvir a tua voz através da tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, Deus. Desde já repreendemos todo espírito roubador da tua palavra, meu Deus. Toda falta de atenção, lançamos fora, todo medo, toda dúvida. Meu Deus, tudo que vinha tirar, Pai, o foco do teu povo, nós anulamos na autoridade do teu santo nome. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, glorifica ao Senhor. O tema dessa mensagem é o valor de uma lágrima. Quem está anotando aí, diga o valor de uma lágrima. Amém, irmãos? Essa mensagem eu recebi do Senhor dia 31 de dezembro de 2024. Último dia do ano, eu estudando, e refletindo, fui fazer uma reflexão de tudo que tinha acontecido no ano de 2024. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu disse, eu vou levar. E se a pastora der oportunidade para os líderes falar, eu vou falar, E aí, eu não tive essa oportunidade, mas eu digo, vai ter uma oportunidade. E o Senhor direcionou para que essa palavra fosse ministrada nessa noite. E eu fazendo um balanço, assim, imaginando o que tinha acontecido no ano de 2024, e o Senhor veio e ministrou no meu coração quanto choro, quantas lágrimas foram derramadas, mas o Senhor ministrou no meu coração, assim, dizendo que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Amém? E eu semeei choro, eu semeei lágrimas, eu semeei momentos, assim, muito difíceis. Passei por momentos difíceis no ano de 2024, mas o Senhor em tudo Ele estava suprindo, em tudo o Senhor estava trabalhando. E eu vi assim a mão de Deus, eu vi o Senhor assim trabalhar na minha casa, na minha família, no meu ministério de uma forma sobrenatural. E essa foi a resposta do Senhor. Os que confiam no Senhor os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanecerá para sempre. Amém, irmãos? Então essa palavra, ela assim, foi um refrigério para mim. Porque o ano de 2024 não foi fácil, mas no final o Senhor veio com a resposta. Amém? Eu tenho certeza que se você tem semeado choro, se você tem semeado lágrima, se você tem semeado diante do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor Ele vai trazer a resposta para você nessa noite. Deus vê e Deus guarda e recolhe a cada uma das nossas lágrimas. E elas demonstram nossa fragilidade em meio às situações. Faz com que reconheçamos que somos totalmente dependentes do Senhor. Amém, irmãos? Então é mais fácil chorar quando você está feliz ou quando você está triste? É mais fácil você chorar quando você está triste, a não ser que você seja diferente de mim. Amém, irmãos? Hoje eu chorei de alegria, quando eu estava estudando, assim, vendo o que o Senhor tem feito. Mas é muito mais fácil nós chorarmos quando nós estamos tristes. Quando nós estamos passando por uma situação assim que nós olhamos e dizemos, não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele sempre nos refrigera. O Senhor, Ele sempre vem com uma palavra de encontro com aquilo que nós estamos precisando. Então é nas fragilidades
Quando nós estamos frágeis, é quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós buscamos a Ele, quando nós nos derramamos diante do Senhor. E nós cremos que o Senhor ele vai trazer a resposta. Muitas das vezes nós choramos, muitas das vezes nós derramamos ali, e nós ainda temos dúvida, né? Mas essa dúvida ela não pertence a mim e a você. Amém? Algumas das decisões mais importantes da vida de uma pessoa são tomadas em momentos difíceis, quando não há muitas opções, nem tempo para reflexão. Isso é impossível prever o desfecho do que estamos prestes a fazer. Amém, irmãos? Então, tem situações que você se coloca diante do Senhor, né? E você toma decisão. E lá na frente, essa decisão, ela causa uma tragédia. Mas muitas das vezes você toma decisão. E lá na frente, ela gera bênção. Amém? Eu decidi um dia tomar essa decisão de confessar ao Senhor. Essa decisão foi a melhor decisão que eu já tive. Foi a melhor e a mais acertada. E hoje eu tenho colhido, né? Eu tenho colhido desses frutos, amém? Da renúncia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Amém, irmãos? Então o seu choro não é em vão. O seu choro ele não é em vão. Se você tem chorado pelo seu filho, se você tem chorado pelo seu esposo, se você tem chorado pela sua esposa, se você tem chorado pelos seus discípulos, se você tem chorado pelo seu marido, se você tem chorado pelo seu ente querido, pode ter certeza que o Senhor ele recebe. Nenhum choro, nenhuma lágrima que você derrama ela é em vão. Todo choro, todo clamor, toda súplica, o Senhor ele recebe. Amém? Então, se você tem se prostrado diante do Senhor e você tem clamado, você tem dito, Senhor, eu não aceito essa situação. Eu não aceito esse menino na droga. Eu não aceito esse marido bruto. Eu não aceito essa esposa que não é submissa. Eu não aceito esse discípulo que não faz aquilo que eu tenho ensinado. O Senhor, ele recebe. O Senhor, ele ouve. E o Senhor, ele traz a resposta. Amém? Então, o valor da sua lágrima é inestimável. A lágrima que você tem derramado dos seus olhos, o preço que você tem pago, o Senhor ele tem recebido. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai trazer a resposta, a solução. O Senhor ele vai trazer a cura. O Senhor ele vai trazer a libertação. O Senhor ele vai resgatar. O Senhor vai trazer vida aonde existia morte. Amém? Então a sua lágrima, a lágrima que você tem derramado, talvez você tenha dito, Senhor, eu tenho chorado na tua presença. Senhor, eu tenho me prostrado diante do Senhor. Senhor, eu tenho sido obediente. Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. E não tem acontecido nada. O Senhor está recolhendo todas as tuas lágrimas. O Senhor está aparando todas as tuas lágrimas. E tudo aquilo que você tem derramado diante do Senhor, o Senhor ele vai vir com a resposta. Amém? Os benefícios do choro. Primeiro, a consolação. Mateus 5, 4 diz, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4 diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Amém? O Senhor está trazendo consolo na tua casa. O Senhor está trazendo consolo na tua família. O Senhor está trazendo consolo naquela área que você acha que é impossível Ele trazer, mas Ele está trazendo. Amém? Então o Senhor é quem nos consola. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos protege. Talvez você está sozinho aí, não tem um familiar seu. Mas o Senhor, lá onde Ele está, o Senhor está trabalhando na mente, no coração. E Ele vai trazer Ele para servir junto com você. Porque o seu choro, ele não é em vão. As suas lágrimas que você tem derramado, ela não é em vão. O Senhor, Ele recebe cada lágrima que desce do seu rosto. Irmãos, ano passado, assim, eu chorei muito. Eu chorei muito, né? Mas eu nunca deixei de confiar no Senhor. E no final do ano veio a resposta. O Senhor, Ele assim, Ele tem trabalhado de uma forma sobrenatural. O tema desse ano tem acontecido lá na minha casa. O Senhor, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele tem trabalhado de uma forma especial. O Senhor, Ele não fica devendo nada para ninguém. O Senhor é fiel naquilo que Ele promete na sua palavra. Toda palavra que você recebe aqui é do trono de Deus.
Comece a colocar em prática tudo aquilo que você tem recebido. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Jesus ensinou que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando nos derramamos na presença do Senhor, somos consolados pelo seu Espírito, tendo a certeza que fomos ouvidos. Ao chorarmos, cremos e deixamos Deus agir por nós. Amém, irmãos? Então, quando você apresenta diante do Senhor uma situação, creia que o Senhor ele já está trabalhando. Não entregue essa situação e pegue de volta. Muitas das vezes, a gente entregamos uma situação para o Senhor, nós colocamos uma situação diante do Senhor, e quando nós vemos que não está acontecendo nada, nós vamos lá e pegamos de volta. Nós temos que entregar e esquecer, porque o Senhor, ele não tem amnésia. O Senhor, ele não pegou Covid, e nem vai pegar, e nem nós. Amém? Então, o Senhor, ele não tem amnésia. Então, quando você coloca uma situação diante do Senhor, creia que o Senhor, ele já está trazendo a solução. Amém? Porque quando você coloca uma situação diante do Senhor, e você vai lá e pega ela de volta, você está dizendo que não confia nele. Amém? Quando você colocar o seu filho na mão do Senhor, creia que o Senhor já está trabalhando. Quando você colocar o seu esposo, a sua esposa, quando você colocar essa enfermidade diante do Senhor, creia que o Senhor ele já tomou para si. Amém, irmãos? O nosso Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes. E é Ele que nos consola. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. Então, todo choro derramado, toda lágrima derramada não é em vão. A Bíblia fala que o Senhor junta as nossas lágrimas e coloca em odre. Amém, irmãos? Todas as suas lágrimas estão guardadas, irmão. Não é em vão as lágrimas que caem dos seus olhos. Não é em vão o choro que você tem tido. Então, o nosso Deus, Ele quem enviou o Espírito Santo para nos consolar. Amém? Segundo, a compreensão. Salmos 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezará. Amém, irmãos? Então, o Senhor, ele não despreza um coração quebrantado diante dele. Se quebrante na presença do Senhor. Você quer ter a resposta do Senhor, se quebrante diante dele. Se submeta a ele. Se jogue nos pés dele, clame a ele. Diga: Deus, aqui essa dificuldade, esse problema. Eu não estou mais aguentando, não estou mais suportando. É tua essa situação. Porque foi o Senhor que permitiu que acontecesse. Foi o Senhor que deixou que acontecesse. E se o Senhor permitiu que acontecesse, é porque tudo está no teu controle. Amém? Então, Davi, em um momento muito difícil da sua vida, depois de ter pecado contra Deus, foi confrontado com o profeta ao arrependimento. Chorou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? Então o rei Davi, ele tinha pecado contra Deus, e ele achava que tinha feito tudo certinho, mas ele foi confrontado a se arrepender, e o Senhor recebeu o arrependimento de Davi. Amém? Então Davi se prostrou, chorou, clamou ao Senhor: Senhor, pequei. Reconheceu o seu pecado, e o Senhor trouxe a restauração. Amém? Então, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós precisamos se prostrar diante do Senhor, para que o Senhor receba, para que o Senhor traga a resposta, para que o Senhor traga o refrigério. E eu creio que nessa noite o Senhor, ele está recolhendo todas as tuas lágrimas. Você deve ter chorado muito, e às vezes até esqueceu que chorou, mas o Senhor não esqueceu. O Senhor guardou todas elas, guardou todos os seus pedidos, e Ele vai trazer a resposta. O Senhor, ele vai responder todas elas. Amém, irmãos? O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, Ele é quem supre todas as nossas necessidades. Você pode ter passado a noite chorando, mas a resposta ela vai vir pelo amanhã. O Senhor está trazendo solução.
O Senhor está trazendo um escape. O Senhor está colocando as conexões certas no seu caminho. O Senhor está te forjando para que você possa, nesse ano de 2025, andar nos melhores lugares, vestir a melhor roupa, comer a melhor comida, viajar. Porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é um Deus que supre em tudo, irmãos. O nosso Deus é um Deus que trabalha nos mínimos detalhes. Até naquilo que nós não estamos precisando, o Senhor vem e supre. Amém? Então Deus é Deus. Então o valor de uma lágrima é inestimável. Talvez você não saiba qual é o valor de uma lágrima. Mas nessa noite, o Senhor está trazendo e te dizendo que todas as tuas lágrimas Ele tem recebido. E todas elas Ele vai responder. Amém? O Senhor é quem nos consola. O Senhor é quem nos compreende. E o Senhor é quem nos faz ter empatia. Amém? Romanos 12:15 diz assim: alegre-se com os que choram, e chorem alegre com os que se alegram, e chorem com os que choram. A Bíblia diz que devemos chorar com os que choram. A Bíblia nos ensina que devemos chorar com os que choram. Chorar pode significar empatia e identificação com a dor do outro. Amém, irmãos? Então, quanto dos nossos irmãos, né, chegam diante de nós, triste, abatido, ferido, doente, com pranto, né? E muitas das vezes a gente não se sensibiliza com a dor do outro. E muitos de nós, né, ao nosso redor, tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas tristes, angustiadas, muitas pessoas querendo o apoio, querendo uma oração. E nós precisamos ter essa empatia, porque o Senhor, Ele nos criou com o propósito de amar o nosso próximo. Amém? Então nós demonstramos que amamos o nosso próximo quando nós se sensibilizamos, quando nós oramos com Ele, quando nós tomamos aquela dor. Quantas pessoas aqui se sensibilizaram comigo, né? Choraram, oraram e declararam, e eu cheguei o final do ano assim. O Senhor, Ele trabalhou de uma forma tremenda, porque foi as minhas lágrimas e as suas que fiz chegar até o coração de Deus. Amém? Então o Senhor, Ele quer que eu e você venhamos buscar e ajudar aqueles que precisam. Amém, irmão? Isso é ter empatia. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Esse é o propósito do Senhor para mim e para você. Quantos estão aí vivendo uma vida totalmente fora do propósito de Deus? E nós sabemos, nós vemos, nós ouvimos notícias e muitas das vezes nós não fazemos nada. Muitas das vezes nós oramos apenas pela nossa família, pela nossa casa, e esquecemos daqueles que precisam do Senhor, daqueles que estão na droga, daqueles que estão na bebida, daqueles que estão na prostituição, daqueles que estão vivendo totalmente à mercê. E nós precisamos ter um coração sensível. Nós precisamos absorver isso, interceder e crer que o Senhor, Ele pode mudar. Assim como o Senhor mudou a nossa história, assim como o Senhor mudou a nossa vida, Ele pode mudar a vida do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso discípulo que está fora da presença do Senhor. Isso é ter empatia. Quando juntamos as nossas lágrimas e as lágrimas do nosso próximo, o Senhor recolhe e Ele traz a resposta. Amém? Quarto, confiança. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegrias. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter essa confiança no Senhor. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo Deus que curou, o mesmo Deus que sarou,
O mesmo Deus que libertou, o mesmo Deus que ressuscitou, é o mesmo Deus de hoje. Amém? Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança, ela não vem de homem, mas ela vem de Deus. Amém? Precisamos entender que nenhuma lágrima que cai dos nossos olhos são em vão. Confiar na promessa é se alegrar. Significa acreditar que Deus tem um plano de restauração para a vida. Amém, irmãos? Então nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar confiando. Nós não podemos deixar de confiar no Senhor. Nós continuamos crendo que o Senhor ele vai suprir todas as nossas necessidades. Nós continuamos crendo e confiando que o Senhor ele vai mudar a nossa casa. O Senhor ele vai mudar a nossa família. O Senhor ele vai mudar as nossas células. O Senhor vai mudar o nosso casamento. O Senhor vai tirar essa enfermidade que pode estar sobre você. Nós não podemos deixar de confiar. Nós temos que confiar até o último momento. Ano passado, minha mãe faleceu de câncer e até o último minuto, irmãos, eu confiei no Senhor. E o Senhor levou. Mas eu não fiquei com nenhum rancor. Eu fiquei feliz. Porque o Senhor levou ela para perto dele. Porque o Senhor tirou ela daqui, mas levou com ele. Amém? Então, assim, foi um momento muito difícil. Mas só eu confiar no Senhor, isso me trouxe um refrigério. Amém? E é isso que o Senhor ele quer fazer. Independente da situação, independente do momento, independente do que você esteja vivendo, independente de qual seja, o Senhor tem que ser a nossa confiança. O sangue pode estar dando no meio da canela, mas continuamos crendo que o Senhor ele vai trazer o escape. O rio está subindo, nós estamos crendo que ele vai baixar. As portas estão fechadas, mas nós cremos que o Senhor ele vai abrir todas as portas. Você pode estar com a doença terminal, mas o Senhor ele vai trazer a cura. As pessoas podem ter olhado para o teu familiar e dizer assim, não tem mais jeito, mas o Senhor ele traz. Precisamos entender que nenhuma lágrima cai dos nossos olhos em vão. Confiar na promessa é se alegrar. A confiança do cristão está baseada na fé depositada em Deus. Não importa se o nosso próprio entendimento mostra um caminho diferente. Somente Deus pode guiar nossos passos na direção certa. Amém? Então você pode estar olhando para o problema, para a dificuldade, está à sua frente. Mas o Senhor ele vai trazer o escape. O Senhor ele vai trazer o Senhor ele vai mover os céus e terra para que você passe por esse problema, por essa dificuldade e testemunhe. Amém? Somente Deus pode guiar nossos passos na direção certa. À medida que confiamos e reconhecemos sua vontade, o sentimento de bem-estar e realização nos fortalece. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 diz que o coração de vocês não se perturbe. Creio em Deus, creio também em mim. Amém? Que o nosso coração ele esteja voltado para o Senhor. Que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Que eu e você venhamos continuar crendo até o último minuto. Amém? Nenhum time ele sai de campo. Nenhum time ele sai de campo. Ele pode estar perdendo. Ele pode estar pegando uma goleada. Mas enquanto o juiz não apita, ele não sai de campo. Ele está tentando. E nós somos esse time. E nós vamos ter uma virada. Amém? O nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades. O nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Perspectiva eterna. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastamos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mais no que não se vê,
Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, irmão? Talvez você esteja olhando só para o momento. Talvez você esteja olhando só para a situação. Talvez você esteja olhando só para aquilo que você ainda não recebeu. E tem deixado de olhar para aquilo que o Senhor já te entregou. Amém? Então nós precisamos confiar no Senhor. E dizer, Senhor, a minha perspectiva é que em 2025 tudo mude. Os especialistas estão dizendo que vai ser o pior ano, mas eu quero dizer para vocês que nesses últimos 3 anos, nesses 3 meses, foi o melhor ano da minha vida. Amém? Então, o que não aconteceu em 2 anos, em 3 meses já aconteceu muito mais do que eu pensava. Amém, irmão? Então, nós temos que pensar naquilo que o Senhor tem preparado para nós, não naquilo que os homens estão colocando diante de nós. Porque se nós formos olhar para a situação, para o país, para o momento, nós vamos enlouquecer. Mas nós temos que fixar os nossos olhos no Senhor. E criar expectativa, viu, irmãos? Porque o que o Senhor tem preparado para mim e para você é muito maior do que aquilo que nós precisamos. Amém? Precisamos sempre lembrar que esta vida é temporária e que Deus já preparou para aqueles que confiam nele. O Senhor sempre vai superar as nossas expectativas. A perspectiva eterna é uma forma de viver de acordo com o que cremos em Cristo. A nossa realidade presente não é o nosso futuro. Amém? Talvez a sua realidade hoje seja totalmente diferente daquilo que você quer. E eu quero dizer para você que a sua realidade presente, ela não vai ser a sua realidade futura. Porque tudo aquilo que você está precisando, o Senhor ele vai suprir. Amém? E para nós encerrarmos, o reconhecimento. Salmo 126, versículo 6 diz: aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará para os cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, irmãos? Então você semeou lágrimas, você semeou choro, você semeou joelho no chão, você semeou jejum, oração, você semeou, você vai colher. Porque essa é a recompensa do Senhor. O Senhor, ele traz o reconhecimento para nós. O nosso Deus, ele nunca esqueceu de mim nem de você. O Senhor reconhece e guarda cada lágrima sincera derramada por nós. Lágrima significa saber que Deus vê as dores e não as despreza. Chorar é uma forma de expressar sentimento como tristeza, desânimo, frustração, arrependimento ou dor. Na Bíblia, muitas pessoas, incluindo Jesus, choraram. A Bíblia também diz que o choro não dura para sempre e que a alegria voltará enquanto estamos tristes. Amém? Podemos chorar na presença de Deus, sabendo que Ele nos entende e está do nosso lado. Amém, irmãos? Quando você está no seu quarto, quando você está na sua casa, quando você está lá no seu trabalho, onde você está, que você clama ao Senhor, o Senhor está do seu lado, ouvindo e recebendo cada pedido que você tem pedido a Ele. Cada pedido que você tem feito a Ele. O nosso Deus, Ele não é surdo. O nosso Deus, Ele não tem amnésia. O nosso Deus, Ele não tarda. As pessoas têm dito que o Senhor, Ele tarda, mas não falha. Mentira do diabo. O Senhor, Ele age no momento certo, na hora certa. Se não aconteceu ainda, é porque o Senhor está trabalhando. É porque o Senhor está provendo. É porque o Senhor está nos forjando. Talvez se eu tivesse recebido aquilo que eu estava precisando, há 2 anos atrás eu não estaria aqui. Mas o Senhor, Ele precisou me tratar. O Senhor, Ele precisou me forjar. O Senhor, Ele precisou tratar o meu caráter. E muitas das vezes a gente diz, Senhor, me dá a paciência de Jó. Você sabe o que Jó passou? Você sabe o que Jó enfrentou? Você sabe que Jó teve que passar? E muitas das vezes nós dizemos, Senhor, me dá a paciência de Jó. Me dá a paciência de Jó. E não aconteceu nem nas nossas vidas, nem uma ferida que nem aconteceu na vida de Jó, né? Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo, menos a fé. E nós pedimos paciência. Senhor, me dá a paciência de Jó.
Senhor, me dá paciência de Jó para me lidar com esse marido. Me dá paciência de Jó para lidar com essa mulher. Me dá paciência de Jó para lidar com meus filhos. Irmão, Jó perdeu os filhos. Jó perdeu os bens. Glorifica a Deus porque você tem um filho. Glorifica a Deus porque você tem todos os seus bens ainda. Glorifica a Deus porque você tem esse emprego. Glorifica a Deus porque você tem esse esposo, essa esposa. O teu filho está vivo. O Senhor, Ele pode trazer ele para a presença. E você está pedindo a paciência de Jó. Jó perdeu tudo, menos a fé. Nós temos que glorificar o Senhor. O nosso choro tem que ser um choro de alegria. Amém? E hoje, assim, eu estudando e eu ouvindo o louvor, e eu chorei diante do Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem recebido cada lágrima minha, da minha família, cada lágrima que o Senhor tem recebido do meu pastor pela minha vida, da minha pastora pela minha vida. O Senhor tem atendido cada pedido. Eu entendi qual é o valor da minha lágrima. Talvez você nunca chorou na presença de Deus. Talvez você nunca se prostrou diante do Senhor. Talvez você só tenha murmurado, reclamado. Talvez você nunca se derramou na presença do Senhor. Você precisa se prostrar diante do Senhor. Nós precisamos se prostrar diante do Senhor. Quantas vezes você se colocou de joelho pela tua família? Quantas vezes você chorou pelo teu filho? Quantas vezes você chorou pelo teu esposo? Quantas das vezes você chorou pela tua esposa? Quantas das vezes você chorou pelo seu discípulo? Todo choro, toda lágrima o Senhor recebe. Mas que seja um choro verdadeiro. Que seja um choro que alcance o coração de Deus. Que não seja um choro por emoção, mas que seja um choro genuíno, verdadeiro. E o Senhor receba. Amém? Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este versículo demonstra o desejo de Deus de se relacionar conosco de forma profunda e pessoal. Amém? Então esse é o propósito do Senhor. Às vezes nós se relacionamos com muitas pessoas e ainda não criamos esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. Pedimos o ombro amigo para chorar, pedimos o ombro amigo para expressar tantas coisas, e o Senhor está do nosso lado, esperando a oportunidade de você colocar a cabeça no ombro dele e derramar todas as suas lágrimas. O Senhor está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que o Senhor tem para mim e para você é poderoso. O que o Senhor tem para mim e para você é grandioso. O que o Senhor tem para mim e para você é algo extraordinário. O que o Senhor tem para mim e para você é algo que está fora da nossa realidade. Mas o nosso Deus, Ele trabalha nos mínimos detalhes. Então se derrame na presença do Senhor. Chore, clame, grite. E Ele guardará todas as suas lágrimas. E no momento certo Ele os recompensará. Amém, irmãos? Se você tem feito isso, se você tem chorado diante do Senhor, se você tem clamado, se você tem se derramado do Senhor, ou você tem sido aquele que quer colocar o Senhor na parede, faça essa reflexão. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai trazer o refrigério, o Senhor vai trazer o escape, o Senhor vai trazer a solução, o Senhor vai trazer tudo aquilo que você está precisando. Porque o nosso Deus,
é o Deus que pode todas as coisas. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Então nós não somos qualquer um. Você é filho de Deus. E o filho de Deus tem que ter o melhor. O melhor foi projetado para mim e para você. O Senhor, quando Ele criou eu e você, Ele criou a imagem e semelhança dEle. Imagem e semelhança. E nós não podemos pensar que nós somos qualquer um. Mas você é um que vai fazer a diferença em meio a essa sociedade. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aplauda o Senhor. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Se você tem chorado diante do Senhor, se você tem clamado, se você tem se posicionado diante do Senhor, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está trazendo a resposta. O Senhor está trazendo a solução. O Senhor está trazendo aquilo que você precisa. E a partir de hoje, você não vai ser mais a mesma pessoa que você era. Porque você entendeu que as tuas lágrimas, que as tuas petições, que o teu clamor, que a tua súplica, o Senhor, Ele recebeu. Em nome de Jesus, fecha teus olhos aí onde você está e comece a falar com o Senhor. Choro.